Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos prestes a mergulhar em um dos mistérios mais arrepiantes e fascinantes da história. Rumo a uma viagem fascinante no coração do norte de Londres, onde mistérios sobrenaturais aguardam corajosos exploradores. Prepare-se para conhecer os segredos mais arrepiantes do cemitério de Highgate, os espíritos cativantes que desafiam a paz eterna, desde o vampiro lendário até a misteriosa figura encapuzada e a velha louca, que assombra os visitantes. Se você é apaixonado por histórias de arrepiar e anseia por desvendar os enigmas do além, não deixe de se inscrever no meu canal e acompanhar de perto cada capítulo dessa jornada paranormal. Junte-se a nós nessa exploração instigante e descubra o que se esconde por trás das sombras do cemitério de Highgate. Inscreva-se agora e não perca nenhum detalhe dessa emocionante jornada sobrenatural. No norte de Londres, perto da Savins Lane, encontra-se o gótico cemitério de Highgate. Embora muitos cemitérios tenham suas próprias histórias de fantasmas, aquelas que cercam o cemitério de Highgate estão entre as mais arrepiantes histórias que você jamais ouvirá. Hoje vou contar a você sobre os fantasmas do cemitério de Highgate, desde espíritos capturados em câmera por um cético até a lenda de um vampiro que enfrentou uma multidão de civis. Este popular local de sepultamento vitoriano está entre os lugares mais assombrados de Londres, e abriga vários espíritos que se recusam a descansar em paz. Nos primeiros anos de 1800, a população de Londres atingiu níveis recordes, o que causou um grande problema devido à alta taxa de mortalidade. Isso significava que a cidade estava ficando sem lugares para enterrar seus mortos. Desesperadas, algumas famílias e hospitais começaram a realizar enterros ilegais, envolvendo corpos em materiais baratos e enterrando-os em covas rasas a poucos metros de profundidade. Alguns corpos foram até enterrados em becos entre lojas e casas. Como esses corpos não estavam enterrados profundamente o suficiente, o cheiro das sepulturas tornou-se insuportável à medida que a decomposição avançava. Em resumo, Londres cheirava mal. As autoridades começaram a perceber que isso era um problema de saúde pública, e algo precisava ser feito com urgência. O parlamento exigiu a construção de vários cemitérios grandes para dar um lugar de descanso aos mortos. Isso resultou na construção dos Magnificent Seven, com o cemitério de Highgate sendo aberto em 1839 nos antigos terrenos da propriedade, Ashurst. Pouco depois de ser inaugurado, o cemitério de Highgate tornou-se um local na moda para sepultar entes queridos. Os vitorianos desenvolveram um crescente interesse pela morte, especialmente no que dizia respeito ao sobrenatural e às expectativas de como um túmulo deveria ser apresentado. Isso levou ao deslumbrante design gótico do cemitério, incluindo o Círculo do Líbano, que é um círculo de sepulturas com espaço para 825 corpos. Durante a era vitoriana, muitas pessoas queriam ser enterradas à maneira egípcia, acima do solo. Isso foi alimentado pelas descobertas de túmulos e artefatos egípcios no século XVIII, que mostraram aos britânicos uma forma estrangeira e romantizada de sepultar os mortos no passado. Isso levou à construção da Avenida Egípcia, que contém 8 sepulturas, cada uma com capacidade para 12 corpos. Como os corpos não eram enterrados em caixões selados, eram usados caixões selados de chumbo para evitar que os fluidos de decomposição vazassem e o mau cheiro escapasse. Nada estraga mais um agradável passeio à tarde do que o cheiro de carne em decomposição. No entanto, houve um pequeno problema: os caixões começaram a explodir. Isso ocorreu porque os gases da decomposição não conseguiam escapar e a pressão se tornava muito alta. Isso foi resolvido perfurando um buraco no caixão e inserindo um tubo que era então aceso do outro lado para queimar os gases. Embora o cemitério tenha conseguido se manter, mesmo depois que os jardineiros foram convocados para lutar na Primeira Guerra Mundial, infelizmente o cemitério caiu em desuso após os túmulos mais baratos serem utilizados e as famílias ricas morrerem ou se mudarem. Em 1960, o cemitério de Highgate foi declarado falido, e a área tornou-se abandonada e tomada pelo mato por um período de tempo. A localização acabou aparecendo nos filmes de terror da Hammer, o que combinava perfeitamente com seu ambiente gótico.
Embora quase ninguém mais o visitasse, havia aqueles que afirmavam ter visto várias pessoas vestidas com capas negras rondando o cemitério no meio da noite. Alguns até alegaram ter ouvido cultos satânicos e encontrado provas de rituais no local. Pouco depois, mais e mais relatos paranormais começaram a surgir. Uma noite, quando um homem dirigia perto do cemitério, seu carro quebrou de repente. O homem verificou o nível de combustível e o motor, mas não conseguia encontrar uma explicação. Quando ele se sentou de volta no banco do motorista, porém, ficou arrepiado ao ver um homem semi-translúcido olhando para ele com olhos vermelhos brilhantes, do portão do cemitério. Antes que ele pudesse reagir, a aparição desapareceu. Em outra ocasião, um homem estava caminhando ao longo do muro do cemitério quando foi violentamente derrubado por algo que descreveu como uma criatura. A coisa olhou para ele no chão, mas aparentemente se desfez quando um carro passou e a cegou com os faróis. Outra figura paranormal no cemitério de Highgate é a de um ciclista espectral, que foi avistado inúmeras vezes. Ele é frequentemente visto na frente dos portões e é descrito como um homem alto usando um chapéu alto. O homem de bicicleta nunca é visto por muito tempo, pois ele passa velozmente e desaparece no nada. Outra entidade famosa que assombra o cemitério de Highgate é conhecida como a figura encapuzada, descrita como uma mulher fantasma que só é vista olhando para o céu e ignorando aqueles que tentam conversar com ela. Ao se aproximar dela, ela desaparece e reaparece mais longe, ainda olhando para o céu. Uma mulher de branco, assim como o fantasma de uma freira, também foi avistada vagando entre as lápides. James Dobbin capturou inadvertidamente a imagem do espírito da freira enquanto fotografava o cemitério. O que torna isso interessante é que James na verdade não acredita em fantasmas, embora tenha admitido que a imagem o deixou perplexo, especialmente porque ele lutou para explicar a estranha anomalia. Uma visão aterrorizante é a de uma figura de sombra que é vista entrando em um lago até ficar totalmente submersa. Isso levou várias pessoas a relatarem o incidente à polícia, mas depois de uma busca no lago, ninguém foi encontrado. A visão mais famosa e bizarra no cemitério de Highgate é a de um vampiro, o que levou equipes de câmera e jornalistas a visitarem a área depois que os relatos de sultões se tornaram mais frequentes. Disse que o vampiro de Highgate é um nobre medieval que praticava magia negra na Romênia. Após a morte do nobre, a lenda diz que seus seguidores levaram seu caixão para a Inglaterra a bordo de seu navio e o enterraram nos terrenos de Ashurst antes mesmo de o cemitério ser construído. Após um grupo de seguidores satânicos começar a realizar rituais, a lenda diz que o vampiro foi despertado por aqueles que estudavam a mesma magia negra. Desde então, a alta figura obscura foi vista perambulando pelos terrenos e faz sua presença conhecida como uma queda súbita de temperatura. Depois de vários cadáveres de raposas devoradas que apareceram no cemitério, alguns acreditam que a refeição favorita do vampiro é uma raposa fresca com uma salada de musgo de túmulo. Relógios e relógios também são conhecidos por parar quando a entidade está por perto. O pânico foi o suficiente para provocar caçadores autoproclamados de vampiros vagando pelo cemitério à noite em busca do vampiro famoso. Infelizmente, essa histeria levou as pessoas a abrir túmulos e mutilar cadáveres com estacas de madeira no final dos anos 60. Alguns desses cadáveres foram até retirados de suas sepulturas e deixados em lugares estranhos nas áreas próximas, assustando os moradores. Não é todo dia que seu cachorro volta com um pedaço de externo de um cadáver vitoriano na boca. Em uma ocasião, um homem até encontrou uma cabeça decapitada atrás do para-brisa de seu carro. Mas, sendo Londres, provavelmente era melhor do que ser encontrado em um pub próximo. Foi durante esse período que dois magos começaram a obcecar-se com o vampiro e começaram uma rixa que ficaria conhecida como o Duelo dos Magos. Quero dizer, você não pode negar que é um nome muito legal para uma briga. Se minhas discussões tivessem um título, provavelmente seria algo sem graça, como o de quem é a vez de colocar o lixo para fora na véspera de Natal. Em 1969, um dos magos, David Farham, viu uma figura cinzenta passar pelo cemitério e ficou convencido de que era o vampiro de Highgate, de acordo com sua descrição. O outro mago, Shane Manchester, refutou a alegação,
dizendo que já havia impedido o vampiro. Uma rivalidade entre os dois homens começou a crescer até que, em 13 de março de 1970, Shane decidiu organizar uma caçada gigante ao vampiro, apenas para o caso de não ter conseguido destruí-lo. Algo me diz que não eram apenas as lápides que tinham muita erva ao redor naquela época, só estou dizendo. Muitas pessoas atenderam ao chamado do caçador de vampiros, e, apesar da polícia tentar controlar a multidão, eles pularam os portões e procuraram o ser não morto. O túmulo do vampiro nunca foi encontrado, mas isso não impediu que membros da multidão profanassem o túmulo de uma mulher e levassem sua cabeça antes de queimar todos os restos perto das catacumbas. Algumas noites depois, David, o mago que viu a figura, foi pego no cemitério segurando uma estaca de madeira e um crucifixo ao lado do túmulo de uma mulher. Ele foi preso e levado a tribunal. Aposto que Van Helsing e Buffy, a caça-vampiros, nunca tiveram que enfrentar esse tipo de coisa. Felizmente, o caso do mago foi arquivado. A tensão entre os dois homens cresceu, e eles planejaram se encontrar em 13 de março de 1973 para o duelo de magos, mas isso nunca aconteceu. Mais tarde, no entanto, David foi preso por interferir em restos humanos no cemitério, alegações de que ele estava envolvido nas ações de satanistas. A rixa entre os dois magos continuou até 2019, quando David faleceu. Hoje em dia, poucos relatos de vampiros são feitos no cemitério de Highgates. Um espírito que é relatado regularmente é o de uma velha louca. Essa entidade é descrita como tendo cabelos grisalhos compridos que sopram atrás dela, mesmo quando não há vento. Alarmantemente, aqueles que a viram dizem que ela corre entre as sepulturas distantes quando crianças estão no cemitério. Alguns acreditam que ela faz isso porque matou uma criança muitos anos atrás em um acesso de raiva, e seu espírito permanece como resultado de seus pecados. Assim, como os espíritos de Highgates perturbados pelo abandono dos terrenos e pelo culto satânico, ou serão outras histórias de fantasmas nada mais do que superstições inspiradas por um local claramente assustador e por pessoas facilmente influenciadas quando viajam pelo cemitério à noite. Deixe-me saber na seção de comentários se você gostou deste vídeo e gostaria de assistir mais conteúdo sobrenatural e paranormal. Certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!